esse nosso curso aqui, ele está pensado principalmente para as pessoas que estão começando na área, assim, é uma espécie de introdução, né, de vir encontrar aqui em todos os nossos vídeos, dicas de por onde começar a trabalhar, né, disso que você está falando, eu fico me perguntando se tem desafios recorrentes, assim, problemas que você já tem enfrentado e se você já sugere alguns tipos de ferramenta, de repente, de organização mesmo, né? Se até mesmo software que você usa, ou que seja uma coisa do tipo, não, sempre tenha um assessor jurídico por perto, alguma coisa do tipo assim. Sim, um assessor jurídico é sempre importante. Ou aquele amigo, pelo menos, para dar um suporte, né? Porque tem muitas coisas que a gente não pode usar e a gente usa e pode dar problemas para a gente no futuro. Né? Então é sempre bom saber o nível de risco que você está correndo ao usar algum software ou algum material que não está em licenças livres. Mas aí pensando assim, quem está iniciando, eu acho que a primeira parte que é muito difícil no início é como acessar as verbas, né? E, e para mim tem uma coisa que assim sempre me falaram, como que vocês do Lab conseguem os editais, né? Sempre tem vocês nos editais, sempre vocês estão ganhando alguns editais. E tem muito a ver porque a gente sabe qual a aba usar, né? Quando a gente está falando de softwares, que a gente está trabalhando alguma linguagem de cultura, eu não perco muito tempo com o edital que vai fazer de audiovisual. Provavelmente eu vou perder o edital de audiovisual, porque é uma linguagem muito nova de web documentário, né? Quando eu estou falando de web documentário. Então eu nem tento muito, assim, eu vou para a área da cultura digital, porque aí eu vou defender a criação de um software ou a criação de um processo dentro da cultura digital, de formação de coletivos, de formações de grupos, de como é que eu falo? De facilitação para a criação desse produto web. Então, tudo que é na web eu procuro a linha de cultura digital. Eu não procuro a linha, tipo, se é um teatro na web, se vai ser audiovisual, se vai ser um livro que talvez ele seja interativo e ele vai funcionar muito melhor na web do que os papéis passando na nossa mão, eu já nem entro naquela categoria, eu já vou direto para a categoria de cultura digital, né? Então, isso acaba que a gente tem pouca concorrência. Agora está aumentando e agora eu falando sobre isso vai aumentar mais, mas isso não é um problema para mim, porque quando eu parar de ganhar alguns editais, porque outros grupos estão ganhando, significa que deu certo o nosso hackerativismo, né? Que a gente distribuiu o conhecimento. Então, para mim, eu não entro muito nesse lugar da competição, né? E eu espero que também quem esteja assistindo não entre e vá descobrindo sempre como aprimorar, porque a mesma coisa, se a gente desenvolve um software hoje, pode ser que daqui 2 anos esse software já esteja completamente inutilizado, né? Então, se a gente não conseguir ir trabalhando e ir atualizando ele vai ficar defasado. Então, o que eu acredito muito também dessa criação cultural hacker ativista é que a gente precisa estar o tempo inteiro em movimento, em conhecimento, né? Para continuar a melhorar, a aprender as coisas. Acho que eu respondi, né? Isso é bem interessante, né? É um caminho de financiamento, mas é um caminho de financiamento também que a gente tem visto desaparecer, né? Então, como é que existem outros meios de financiamento? Como é que se financia, se capta dinheiro para um projeto de cultura digital? Tem outros caminhos? Tem vários. Nem sempre são fáceis, né? Eu acho que um dos caminhos que eu e meus amiguinhos a gente usa muito são os financiamentos coletivos. A grande questão dos financiamentos coletivos é você criar a sua rede e sempre estar aberto e na disponibilidade de criar novas redes, porque significa que você vai precisar procurar pessoas que acreditem nesse produto que você
está vendendo e elas vão apoiar porque acreditam que aquilo vai fazer algum bem. Só que se você não cria uma rede de conexão para isso, fica muito difícil você chegar nas metas de valores, né? A gente conhece vários projetos que perdem os prazos, né, e o montante de captação. Ao longo desses anos, a gente conseguiu construir uma rede de financiamentos coletivos e confesso que faz muito tempo que eu não participo de algum que não bate as metas, então eu falo que esse já nem é mais tanto um problema para a gente, o problema é que são dias ali, né, que você precisa ficar focado naquilo. Então, você tem que criar uma grande estratégia de comunicação, uma grande estratégia de stalkear os amigos, ensinar como que vai adentrar a plataforma, que vai sugerir a isso, né? Que a gente tem algumas no Brasil maravilhosas, inclusive. E assim, que é possível, é muito possível. A gente já comprou um ônibus com financiamento coletivo, foi o primeiro grande financiamento coletivo no Brasil, o ônibus Hacker. A gente financiou já festivais, eu acho que o último festival maior que eu fiz, acho que foram 72 mil arrecadados por financiamento coletivo. Então, jogo da política, a gente também arrecadou via financiamento coletivo. E eu acho que mês que vem vai sair o do jogo da saúde também, de financiamento coletivo. Então, é assim, propor a sua disponibilidade de articulação e fazer em grupo, né? E aí é possível, é muito possível, essa formação de rede. Outras formas que tem de captação é falar com fundações. Eu sei que os editais estão cada vez mais enxutos a nível público, né? Infelizmente, a gente está passando por esse momento de Brasil. Porém, as fundações internacionais e nacionais estão cada vez mais entendendo que a distribuição de dinheiro delas precisa ser diferente. Então, vamos supor, uma fundação que atualizou muito os editais e como ela dá o aporte financeiro foi a Fundação TID Setúbal. E aí eles têm o match funding, que você coloca o teu projeto e eles, como eles têm um grande poder de articulação de pessoas com dinheiro, eles, a cada R$ 1 que você consegue para o projeto, eles conseguem mais 3 dessas outras fundações. Então, eles estão dando uma superpotência para qualquer projeto, né? Isso é muito legal e está rolando essas atualizações, cada vez mais está acontecendo. Eu sempre falo para o pessoal seguir os perfis da Ponte a Ponte, que a Ponte tem feito lindamente esse trabalho de articulação com essas fundações para melhorar os seus editais, para ter pequenas verbas mais distribuídas e melhores distribuídas. Então, pesquisar quais são as fundações que distribuem dinheiro, né, e acreditam, distribuem no sentido de acreditam em projetos nessas linguagens, é importante. Então, o trabalho de um produtor, de um gestor cultural, seja ele de cultura digital ou de cultura, é ficar o tempo inteiro mesmo pesquisando de onde estão vindo os dinheiros. Uma parte boa que eu falo entra no site dos projetos e olha aquela linguinha de logos. E aí você vai entender quem que está disponibilizando dinheiro para aquele tipo de criação, né? Eu faço isso muito, assim, tipo, eu olho para uma organização que eu acho legal, eu falo, peraí, deixa eu ver quem são esses financiadores. E assim eu consigo também conhecer novos financiadores que eu ainda não conhecia, e aí eu ter a cara de pau também de montar um e-mail pedindo cafezinho. Oi, tudo bem? Conheci vocês, eu tenho um projeto. Gostaria de tomar um café, agora que a gente não pode mais tomar café, me dá um tempinho para uma reunião online, meia horinha, e eles dão, faz parte do trabalho deles conhecer novas organizações, conhecer novos grupos. Então, precisa ter cara de pau também, sabe? Para continuar essa articulação infinita. Como é que você, nesses projetos, de repente pegar um case, como é que você planeja essa comunicação na hora do financiamento coletivo e também na condução do projeto? Isso
pensando em termos de dar financiamento e da estrutura para o projeto? Então, eu penso em duas formas. Quando o projeto já tem dinheiro para uma equipe de comunicação, a gente vai construindo um modelo de comunicação que é mais ativo, né? Então, mesmo a gente construindo o projeto, a gente já consegue construir a página, a identidade visual, seja ela em redes sociais ou seja ela nos próprios sites. E aí vai criando essa estrutura de quantas postagens, estudando qual é o público, né? Putz, nosso público, essa faixa etária é mais de Facebook. Não, essa faixa etária, sei lá, se a gente está fazendo um projeto de comunicação, é Twitter, né? Os jornalistas estão lá. O que a gente quer atingir, né? Então, estudar quais os segmentos de cada rede social é super importante. Mas eu sempre falo que, assim, eu sou boa estrategista, eu não sou boa na ação da comunicação. Mas aí são tantos projetos que a gente já vai conhecendo o que dá errado, né? Então eu tento sempre ter uma equipe de comunicação separada, porém acompanhando o projeto para que ele dê um link, né, sobre o que está acontecendo. Quando não tem equipe de comunicação, que muitas vezes acontece, inclusive em editais, tem um truque que não é falado em muitos editais, que é você colocar de 15% a 20% só para comunicação, né? Então você vai contratar assessoria de imprensa, você vai contratar um mídia social, você vai contratar um designer, dá para entrar na equipe de comunicação também. Então, todos os editais, quando alguém ganha, algum grupo ganha, eles já estão prevendo em orçamento isso. Quem não faz isso, a probabilidade de ganhar é muito baixa. Vale a pena sempre pensar nisso. Mas, se não, o que eu gosto muito de fazer é primeiro ter o projeto pronto, ou ele está em vias de ser finalizado. A partir daí, começar a montar a comunicação. Porque se você não tem uma equipe para pensar isso, você precisa que a equipe não perca mais tempo de criação ainda na comunicação. Porque você cansa os profissionais, está todo mundo focado em uma coisa, não consegue terminar uma porque já está trabalhando na comunicação. Isso eu estou falando para projetos que eles já estão aprovados em algum edital, alguma coisa do tipo. Quando a gente vai falar de financiamento coletivo, a gente precisa prever as etapas, do tipo, primeiro a gente tem que criar toda a página, né, e essas comunidades de financiamento coletivo, eles aprovam ou não, e eles mesmos já vão te falando se o projeto está bom o suficiente, onde você pode melhorar, se já foi aprovado, se não, se você entra na categoria Flex, qual categoria que você entra. A partir daí, montar assim, são 45 dias, 30 dias de financiamento coletivo aberto valendo. O que eu vou falar para a minha rede? O que eu preciso pedir? O que eu vou comunicar? Eu vou dar recompensas? Essas recompensas já viram posts, né? Quais são os momentos que eu vou falar sobre isso? Como que eu vou explicar de uma forma sedutora para que as pessoas queiram dar dinheiro para o meu projeto? Porque a verdade, a comunicação, ela é isso, né? Eu quero ser sedutora para que venham e deem dinheiro para o meu projeto, ou venham assistir meu filme, ou venham ler meus textos. Então, precisa ter essa sedução, né, na comunicação. E aí eu sempre falo que se você não tem uma equipe de comunicação, junta teu grupo, pega reuniões para pensar o que seriam posts, o que seriam textos, e faz esse desenho de 1 a 2 meses disso. Isso já vai ajudar muito, porque nem sempre a gente tem o dinheiro para essa equipe, né? E é uma equipe muito valiosa mesmo, assim. Vale a pena investir dinheiro em comunicação, com certeza, sempre. E já que a gente está falando de comunicação, é muito comum, né, quem vai produzir um software, alguma coisa assim, como essa coisa da internet chama, né, você tem a impressão de que você está fazendo um software que é para qualquer pessoa, que todas as pessoas vão acessar.
Mas você falou uma palavra, né? Você precisa saber quem é seu público-alvo. Como é que você define seu público-alvo? Como você sabe para quem você está comunicando? Eu acho que isso é uma coisa que a gente esquece de olhar. Então, você consegue ajudar a gente a pensar um pouco sobre isso? Consigo super. Isso, então, uma das coisas que eu faço também é muito facilitação de grupos, né? E às vezes o ruído inteiro dos grupos, ou tá, porque não criou a identidade do público-alvo, né? E podem ser de várias formas, porque às vezes o público são vários, mas a gente precisa destrinchar algumas coisinhas, do tipo. São as perguntas, né? A gente precisa ter respostas para algumas perguntas e repeti-las a cada projeto. Não tem assim, tipo, uma coisa pronta, né? Então, tá, esse software é para quem? Vamos pôr um software para web documentários. Ah, para facilitar criadores de audiovisual na web. Tá, então dentro de nós, assim, tipo, esses grupos que estão aqui gerindo esse projeto, qual é a idade que a gente mais trabalha? A gente vai definir, talvez de 24 a 40, já é bem grande, né? Dentro desses 24, 40 tem muitas personalidades, então do tipo assim, não, mas eu queria também para a juventude, então uma juventude dos 19 aos 29, porque aí tá pensando qual é a linguagem que a gente vai falar com essa juventude. E se quanto mais ampla a distância de idades, mais difícil é essa comunicação. Porque a gente vai falar gíria, a gente vai ser formal, a gente tem que. Qual é a sedução que vai se usar ali para atrair essas pessoas, né? A gente brinca no Lab Hacker que assim, sem sedução a gente nem sai, né? Porque a gente precisa seduzir e convencer as pessoas. A gente brinca muito com esse lugar da sedução do público. Então vai ir desenhando assim, é homem, é mulher, tem gênero? Precisa ter gênero para isso? Precisa. Não, não precisa. Quero passar a não ter gênero. Então, são perguntas que precisam ser feitas, porque aí você vai entender também onde que eles estão, quais são, quais são as redes sociais que essas pessoas estão, dentro dessa rede social, como que a gente atinge, tipo, vou potencializar um post com dinheiro, vou patrocinar, como é que eu escolho, como é que eu filtro isso? Então, tem várias coisinhas aí. Se a gente não tem um público-alvo, a probabilidade da gente perder dinheiro é muito grande, porque a gente vai jogar para uma web inteira que muita gente vai passar isso como um anúncio e vai falar, não é para mim. Então, outra parte muito boa é que quando você tem o seu público-alvo e entende, você consegue fazer articulações com outros grupos que também trabalham com essas idades e com esses perfis. Então, você pode pedir para que essas pessoas compartilhem, ou pedir para que tenha algum momento, né, nessa escola ou nessa organização que você possa ir comentar sobre o seu trabalho, sobre o que você está desenvolvendo. Então, para mim, assim, nem a gente chama de persona, né, nas metodologias ágeis, né, no design thinking, é tipo definições de personas. Se der um Google, vai achar um monte de coisa. E já tem vários padrõezinhos de como achar, mas é muito importante mesmo. Só tem uma coisa que é legal disso, porque não é só, né, nessa pós-produção do que é preciso, né, pensar essa persona. Na hora que você está fazendo um software, você tem que pensar também como vai ser a linguagem desse software, como você vai fazer a experiência do usuário lá dentro. Então, acho que é um trabalho que é central, né, de ser feito. Ele é um trabalho que, na verdade, ele é o ponto de partida para mim. Eu não consigo desenvolver um software ou desenvolver uma produção sem ter essas perguntas, sem ter essas respostas, na verdade. A comunicação vem baseada nisso, mas para eu desenvolver um produto realmente para as pessoas, eu preciso saber quem são essas pessoas, senão eu estou tirando da minha cabeça, né? Essa escolha, né, se vai ser open source, se vai ser proprietário, né, e qual é
projeto mesmo, né? Onde você quer chegar com o projeto, ela tem consequência na distribuição, na exibição, né? Como é que você pensa esse final do trabalho? Quer dizer, a gente falou aqui de planejar o público-alvo, né? De ter uma missão, assim, vamos dizer, de impacto, né? De estar no território, entre esse território. Daí, quais são as ferramentas que você, como produtora, usa para fazer, para empurrar, para fazer que essa coisa vá? Quer dizer, você prefere trabalhar as coisas open source? Bom, para o livro do Léo caminhar, né? Para o software caminhar, ou para esse evento caminhar. Como é que você pensa distribuição, exibição e a relação com o seu público lá na ponta final? Então, para mim, o pensamento, ele independe, é sempre o caminho inicial, eu parto do mesmo lugar, né? Eu volto para as pessoas e entendo quem são. Então, dentro de quem são essas pessoas, eu vou entender quem é o jornalista ou a jornalista que pauta essa pauta, quem são as pessoas influenciadoras que pautam isso, e vou tentar articulações dentro disso, porque para mim o inicial é mover articulações. Então, sempre tem. O Edu está em outro projeto comigo que em vários momentos, assim, a pauta sobe desse projeto, e aí o meu grande dilema dentro da equipe é falar, calma, eu sei que subiu, mas a gente está sem equipe de comunicação, a gente não vai dar conta disso. Então, não é estratégico a gente lançar agora, só porque subiu a pauta. Então, muitas vezes, quando eu falo subir pauta, é porque os veículos e redes sociais estão falando sobre aquele determinado assunto. Então, às vezes, perder esse momento, ele pode ser bom e pode ser ruim, né? Porque também você perdeu uma onda que subiu, mas o lançamento de cada projeto, eu penso de como é que eu vou fazer essa onda subir de novo, ou como é que eu vou fazer essa onda subir. Então, se eu tô, não sei, deixa eu pensar aqui, se eu tô lançando um livro, né, de cultura livre, eu vou pensar quem são as pessoas que consomem isso, quem são as pessoas que podem vir a consumir, quem são as pessoas que eu preciso despertar curiosidade. Eu vou fazer essas listagens de pessoas. Dentro delas, eu vou estudar onde estão, o que fazem, né? O que comem, como se alimentam. Então, eu faço estratégias assim, desde grupos de Facebook, a pedir solicitação para entrar e começar a falar. Eu faço muito isso em hackathons sociais, né? Que às vezes tem alguns hackathons que são em determinados territórios que a gente quer atuar com tecnologia social em um determinado território. E aí eu falo, tá, conheço quase ninguém desse público, o que eu vou fazer? Vou para lá, vou passar 2 dias indo lá, descobrindo o que eles fazem. Eles dançam passinho na frente de tal shopping, né? Ou fazem rolezinho em tal praça, tô falando se há uma juventude de algum território. Então, eu vou descobrir como é que eu acesso essas pessoas. Vou fazer amizade com um, com dois, e aí vou descobrir onde que eles se comunicam, tentar entrar em algum grupo de WhatsApp, buscar onde ficam os grupos de Facebook. Então, as estratégias, elas são imensas. Quanto mais você conhecer as redes sociais na potência dela, melhor você vai chegar. Então, tipo, esses dias eu estava falando com uma amiga minha, eu comecei a utilizar mais o Twitter esses dias, eu não usava, né? As Olimpíadas eu achei que comunicou muito bem no Twitter. E aí, quando eu comecei a usar mais, eu comecei a ver alguns padrões. Um dos padrões que eu vi foi que eu sigo muitos jornalistas, e aí eu vi que os jornalistas homens, eles publicam, eles dão um tweet e os comentários, a maioria são de homens. Tipo, 90%. A mesma coisa com mulheres. Elas publicam algo e 90% são mulheres que comentam. E aí eu fiquei muito
encucada, assim, com isso. Eu falei, gente, que doideira, porque ao mesmo tempo são jornalistas, homens e mulheres, que não têm um recorte de gênero nas suas falas, mas aí eu falei com alguns amigos, né? Eu falei, gente, vocês já perceberam isso? E o engraçado foi que nenhum dessas pessoas tinham percebido, notado esse padrão. Então, quando eu uso uma rede social, eu tento entender o comportamento dela. Então, eu tento entender como essas pessoas estão se comunicando. Quando eu não sei, eu preciso do território. Então, eu preciso fazer pesquisa. Eu preciso que seja mínima. Ir no território ou ligar para pessoas e fazer perguntas para entender como esse grupo está se organizando e como é que eu vou chegar com qualidade nesse grupo. Porque às vezes eu faço uma comunicação para o jovem e aí eu vou fazer para uma outra camada de pessoas que não vai funcionar a mesma linguagem. Então, é complexo a comunicação, mas ela é também gostosa quando você tem a disponibilidade de conhecer. Se você puder falar para a gente o que são hackathons. Hackathons são... A gente, no Lab Hacker, a gente fala que a gente desenvolve hackathons sociais, né? Porque os hackathons, eles vêm de uma ética hacker de unir em um determinado espaço e horário pessoas com pensamentos diferentes em relação à produção de trabalho, então designers, desenvolvedores, articuladoras, e que nessa junção de pessoas pode-se sair um projeto que sozinho essa pessoa não conseguiria. Então a gente promove isso para ter uma potência e ter uma potência ligada à tecnologia, né? A gente pensa num problema e pensa na solução rápida desse problema. Ela não significa que vai ser desenvolvida rapidamente, mas você tem... Os hackathons costumam ser pelo menos 2 dias, né? Você tem 2 dias para essas equipes virarem a madrugada trabalhando em um protótipo de projeto. Então a gente fala, não, a gente sai com o projeto pronto. Não sai, é mentira. Quem fala isso, mentiu. Nunca vi um hackathon que saiu com o projeto pronto. Então a maioria dos hackathons também dá premiação para os projetos que ganham, conseguirem desenvolver o seu produto que foi ali criado, né? Mas aí uma coisa que veio muito a acontecer é pegar essa metodologia de potências de mente juntas para uma criação e virar um ambiente não saudável, né? Eu fui para um hackathon na Câmara dos Vereadores de São Paulo e eles praticamente me expulsaram. A gente tinha um grupo, a gente se atrasou, não lembro, uma parte se atrasou, eu não conseguia entrar. Aí depois o meu colega, que é mais conhecido lá, conseguiu entrar e eu não, fiquei puta. A gente começou a brigar, eu falei, eu não participo disso mais, não quero estar aqui. E aí eles depois pediram para todo mundo subir e falaram assim, não, vocês não podem mais participar como grupo, mas vocês podem ajudar a gente a dar mentoria para os grupos. Aí eu falei, gente, na boa, conheço vocês, vocês pagam, vocês ganham caro pra caramba para fazer isso, eu não vou fazer isso de graça. Porque o meu limite entre fazer de graça, porque eu faço muita coisa de graça, dou muita mentoria gratuita, está em quem é o grupo que está fazendo isso? Quanto que eles estão ganhando? Se eles estão ganhando, por que eu não vou ganhar? Então, não vou. Agora não, é um grupo que está com pouca grana, precisa de mentores, ixi, passa 5 dias ali virando noite para a gente trazer soluções para a sociedade. Então, os hackathons, eles entraram, né? Tipo, agora tem os Startup Weekends, né? Que é trazer soluções para startup em um fim de semana. São movimentos, assim, para mim, são ambientes hiper machistas, criados pelo patriarcado, sorry, mas que é competição, as pessoas não podem se olhar, os grupos precisam se odiar, você precisa estar competindo demais com o outro. Os hackathons que eu faço não tem nada a ver com isso, as metodologias que a gente cria espaços, inclusive, durante o momento dos hackathons, onde os grupos um apresentem para o outro, para um ajudar o outro a melhorar, porque essa a comunidade, eu acho que é aí onde eu tento levar o hackerativismo para tudo, né?
Porque ali você está criando uma comunidade, você está criando afeto entre os grupos, que depois que acabar aquele fim de semana, os grupos podem continuar com vínculos um com o outro, e não com competição. Eu não acredito na competição, né? Eu acredito na colaboração. Então, eu tento sempre criar... Quando eu falo eu estou falando de um monte junto comigo, né? Mas esse pensamento sempre da criação em coletivo, né? E como que a gente pode potencializar que grupos que não se conhecem passem a se conhecer. Vou aproveitar esse gancho. O meio da tecnologia é conhecido por ser um meio muito masculino. E como é que é você que está aí nesse meio? Como é que é a questão de gênero e como a gente hackeia também essa questão de gênero na tecnologia? Eu só posso responder que sim, ele é. Mas não significa que a gente não esteja tentando mudar, né? É muito louco. Eu sou uma mulher nordestina e estou nesse meio há um bom tempo. E quando iniciou os grupos de mulheres, né, para ensinar mais mulheres a serem programadoras, eu praticamente não programo, né? Inclusive, uma das minhas palestras é como ser hacker sem saber montar uma linha de código. Ela é ótima. E eu preciso gravar ela e liberar ela, inclusive. Mas, enfim, toda vez que iam juntando grupos, né, de mulheres para fazer, me chamavam e falavam, na tecnologia me chamam de Vlin, né? Aí falavam, Vlin, vem junto com a gente está montando um grupo de mulheres, tá. E eu falava, ajudo no que vocês precisarem, sempre estamos junto, mas não vou participar, porque eu tenho o privilégio de fazer parte de um grupo de hackers que são fofos, que eles aceitam crítica. Então, o meu ativismo ficou também em permanecer com esses homens que estão abertos a se mudarem, né? A gente conseguir apontar onde estão esses erros e esses vícios de sistema, né? E de sistema de comportamento. E são meus amigos pessoais, né? Então, não tem muito eu contratar alguém. Mas nos hackathons sempre acontece, assim, tipo, de alguns homens tentarem me atropelar. E esse é o problema, porque ao meu lado estão muitos homens sempre, então eles querem conversar com o homem, não comigo. Isso acontece sempre. Mas aí a gente vem num movimento muito forte de formação de mulheres na tecnologia, né? A gente tem o Programa Maria, o Reprograma, ai meu Deus, Maria Lab. Ai, enfim, são muitos nomes de mulheres maravilhosas que estão aí nessa potência, né? Na última Campus Party que teve, a Camila Camilo, que estava na Secretaria de Tecnologia, ela fez uma super campanha para colocar de graça na Campus Party 600 mulheres. E ela fez assim, o recorte das mesas mudou completamente. Tinha que ter paridade de gênero nas mesas. Não tinha que mulher só estar falando de mulher na tecnologia. Tem que ter mulher falando do que é a pauta que ela está falando, né? E aí esse processo é super difícil, porque a gente apanha muito também, é doloroso. Então a gente precisa ter amigos ali apoiando a gente o tempo inteiro. E nessa última Campus Party que eu participei, eu estava numa mesa falando sobre jogos e poder público. E eu sou gestora, né, dos projetos, não sou a pessoa que cria. E me chamaram justamente para essa mesa porque para ter essa visão da gestão, da captação, como fica a sustentabilidade. E aí o mediador pulou duas perguntas. Ele fazia diretamente para o outro homem, né? Chamava o outro homem. E aí, no final, eu delicadamente falei que eu fui interrompida duas vezes, né? Assim, me negaram a fala de algo que eu tinha a resposta. E aí, o papel social da gente explicar isso são textos, né? Textos no Facebook, textos no LinkedIn, explicando o que eu passei para que isso não se repita, porque se repete a todo tempo. Então, potencializar, contratar mulheres, e aí vão dizer que as desenvolvedoras ainda são júnior.
Elas são, e como muitos homens, está muito caro, inclusive, desenvolvedores no mercado. E se não der oportunidade para quem está iniciando, elas nunca vão ser sêniors, né? Então precisa ter disponibilidade de explicar mais e precisa contratar. Se quer ter equidade de gênero, vai ter que contratar mulher. Senão você não vai poder colocar uma foto da sua equipe, ou se colocar, vai ter muito comentário criticando. Que a gente está junto em rede para criticar junta. Queria agradecer a presença da Evelyn aqui e acho que ela trouxe vários pontos importantes para a gente pensar, né? Sobre produção, sobretudo sobre a divulgação dos nossos projetos de tecnologia. E vamos continuar